A paz de Cristo ADVEC São Paulo? Amém. Não, você não está aí não. A paz de Cristo ADVEC São Paulo? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 28. Aprende aí, Thaís. Gênesis, capítulo número 28. É um privilégio poder servir a igreja, privilégio poder pregar para a igreja. Independente da função, sempre estar aqui é um privilégio, é uma honra servir. E eu sei que já virou um cacoete meu, mas é uma realidade. Bênçãos e oportunidades passam por pessoas. Então, meu muito obrigado ao pastor dessa casa, o nosso pastor, pastor Henrique, os demais pastores. Deus em Cristo possa abençoá-los. Quem achou, diga amém. Amém. Gênesis capítulo 28, versículo 11 diz: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, uma espécie de travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Quem acredita aqui ainda que uma palavra que sai do altar pode modificar histórias e vidas? Que existe sempre um propósito, uma palavra direcionada, isso é uma realidade. Quando eu recebi a informação de que eu iria pregar hoje, estava vindo para cá, a caminho da igreja, dirigindo o carro, para resolver algumas demandas aqui da comunicação. E aí, quando eu peguei o celular e vi, como sempre, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí o pastor falou, a minha resposta foi: considere feito, vamos avante. Só que logo em seguida a pergunta que não quer calar: tá, eu prego o que agora? Deus, o que eu prego para a sua igreja? Porque é bem verdade que quando se trata de pregação, a gente que está aqui, servindo junto ao pastor da igreja, junto aos outros pastores, a gente faz atendimento, a gente acompanha a demanda da igreja, a gente entende o que está acontecendo aqui, e não tem como a gente jogar qualquer coisa aqui em cima, porque amanhã você me vê aqui. Então a gente prega, a gente não vai embora, a gente permanece aqui. Então uma palavra liberada aqui, ela nos persegue, porque depois no outro dia você me vê, você nos vê. E a minha expectativa está muito grande para 2025. Eu creio piamente que vamos frutificar de fato em 2025. Eu estou sozinho nisso aqui? Só que olha só, nesse sentimento que eu estava dirigindo o carro, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, com base nisso. Ele disse exatamente assim: filho, desse jeito, eu gosto falando com você. Você está já em 2025, já está com a expectativa alta para 2025, mas tem pessoas que não estão com a mesma expectativa. E antes de eu indagar a Deus, a resposta já veio de cara: só que eles têm motivos para isso. Falei, poxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eles têm motivos. De repente um projeto, uma história, um detalhe da vida, um planejamento, alguma coisa que eles oraram durante o ano inteiro, falta alguns dias para finalizar o ano, e ainda não aconteceu. Eles têm motivos. Você queria uma resposta? Então é isso que você vai pregar. Falei, amém, Senhor. Então a pregação que eu vou pregar hoje aqui, rapidinho, em poucas palavras, de maneira bem simples. Repita após mim: o propósito é maior que o processo. Entre dois pontos, existe um percurso. Da onde você sai para onde você vai chegar, é o que a gente vai chamar geralmente de percurso. O que é percurso? É esse meio do caminho aí. Da onde você sai, você dispara, até o lugar que você vai chegar. É o que a gente chama de caminhada, de percurso. Jacó, ele está saindo de algum lugar, gente. Ele está saindo justamente para chegar em outro.
Ele sabe de onde ele saiu, ele sabe onde ele vai chegar, e esse é o percurso dele, é a caminhada dele. Só que eu entendo que para todo o percurso existe também um propósito. Eu já disse aqui uma vez, e é verdade, que o processo geralmente está sempre no âmbito humano, já o propósito está no âmbito divino. Só que quando a gente observa percurso, caminhada, esse negócio de andar, de pensar e sonhar em chegar em algum determinado lugar, para chegar, você na sua cabeça é apenas a saída, você sai de um lugar para chegar em outro. Só que o meio do caminho é onde Deus nos toma para tratar algumas coisas com a gente. E é bem verdade que talvez num domingo como esse, você está aqui no meio de algum percurso, sem entender muita coisa. E você de repente tem motivos até para ficar meio que cabisbaixo. O processo pode ser aparentemente estranho. O processo, o percurso, a caminhada pode ser um pouco dolorosa, pode ser um pouco fria, a noite pode ser um pouco gelada. Mas vamos lá, se o percurso é estranho, o propósito é maior que o processo sempre. Se é meio estranho o que você está vivenciando, e é o que é isso aí? É processo, pois é, mas o propósito sempre é maior que o processo. Ah, mas está um pouquinho estranho, pastor. Tá, só que o propósito é maior que o processo. A dor está muito pesada, mas o propósito é maior que o processo. Eu vou começar a profetizar aqui já. E você que pode, recebe aí. Não aconteceu como eu gostaria, mas o propósito é maior que o processo. Não aconteceu como eu desenhei, mas o propósito, ele é maior que o processo. Não chegou como eu gostaria que chegasse, mas o propósito é maior que o processo. A atividade não se deu como eu achei que se daria, mas o propósito é maior que o propósito. Tem alguém comigo aqui? Entende isso aqui em nome de Jesus. Deus, ele não se arrependeu quando te escolheu, quando fez a promessa, quando bateu lá na sua casa, disse que era você. Poderia ser qualquer outro, mas ele falou, vai ser ela, vai ser ele. Não, gente, vai ser ela, vai ser ele. Eu entendi uma ideia, eu estou com ele no processo, porque o processo é uma formação para aquilo que Deus ainda tem contigo. Estamos em 2024, mas quem disse que Deus não está no controle? Controle. O que é controle? Você, quando sai de um lugar e chega em outro, entenda que você tem um primeiro passo a realizar: pegar o controle e entregar na mão de Deus. Quando você entrega o controle na mão de Deus, sabe o que você está fazendo? Não sou eu mais quem controla a minha vida, agora é o Senhor. Não sou eu mais quem toma as decisões aqui, agora é o Senhor. Não sou eu quem realizo mais aqui, mas agora é o Senhor. Não sou eu quem escolho, mas agora é o Senhor. O controle é no meio do processo. Aí chega no processo, Deus vai lá e fala, me passa o controle. É sobre controle na mão de Deus. Repita após mim, rendição é mais uma coisa, tu fica rendido pelo caminho que tu está. A polícia chegou em você e disse, ei, levanta a mão, o que tu faz? Ninguém nem pensa. Sabe o que quer dizer isso? Mão levantada? Eu estou vulnerável. A vontade não é minha mais, agora é a vontade da autoridade que está sobre aquele que pediu para que eu levantasse a mão. Eu estou vendo Deus pedindo para algumas pessoas levantar a mão e entregar o controle hoje. E dizendo, 2024, meu filho, para você pode ser estranho. Isso para você é atrás, meu filho. Pega, toma posse. A grande consideração é essa, é 2024, está estranho, está meio bagunçadinho. Pois é, o que é bagunçado para você, eu tenho um Deus que é artista. Eu tenho um Deus que resolve tudo e todas as coisas. Estou sozinho aqui? Sempre o processo, ele vai ser maior que o propósito. O primeiro tópico da minha pregação é: o propósito nos faz chegar a algum lugar. Repita após mim, o propósito. Mais forte, o propósito nos faz chegar em algum lugar. Sempre quando você sai de um lugar para outro, você tem, gente, é para chegar em algum lugar, é óbvio. A caminhada com Deus é você sair de um lugar e chegar em um outro ambiente. Não existe ficar circulando no mesmo lugar. Esse texto ele é muito intrigante. Você está com a Bíblia aberta. É apenas um versículo. Mas olha só que interessante. E chegou a algum lugar. Isso aqui pirou minha mente.
Sabe por quê? Porque o escritor do Gênesis não sabe onde Jacó está. Eu não estou falando nem de Jacó, estou falando do escritor do Gênesis. O escritor do Gênesis não sabe onde Jacó está. Prova isso, se ele soubesse falaria. Até porque nós temos aqui dentro de uma visão teológica que é Moisés que escreve. Moisés é detalhista, é especialista. Ele não dá o dado, ele não fala onde Jacó está. Sabe o que é estranho também? É que nem Jacó sabe onde ele está. Agora olha isso aqui. Jacó é alguém que tem uma característica de pessoas que agarram oportunidades. Desculpe desfazer sua infância agora, mas eu vou fazer uma pergunta unânime. Qual que é o significado no nome Jacó? Eu te ajudo. Suplantador, enganador, dá nó em pingo d'água. Vamos trazer para São Paulo? Vacilão. Esse cara não dá para confiar. Mas sabe aquele negócio? Vamos abrir aqui um quadro. Mentiram para você? Eu vou deixar isso aí de lição de casa. Porque quando ele nasce, primeiro quem sai é o quê? Esaú. E o texto é bem claro em dizer, aí depois você procura na sua casa, tá? E aí logo em seguida sai Jacó. E por isso se chamou Jacó, vírgula, porque agarrou em Esaú. O termo em hebraico, repita após mim, Yaakov. Ah, você falou hebraico. Yaakov quer dizer aquele que agarra. Mas a questão de suplantador, enganador, dar nó em pingo d'água, o que é isso aí? É realmente a conduta de Jacó a posteriori, depois, contribuiu para que ele deixasse de ser aquele que agarra e fosse um enganador. Por isso que a maioria dos dicionários vão dizer enganador. Só que se tu lê o texto Bíblia, e que nós aprendemos com o nosso pastor Silas, para eu fazer uma afirmação teológica, eu preciso que utilizar a Bíblia. E aí tu vai ver o texto claramente. E porque agarrou, se chamou Jacó. Então ele é alguém que agarra. Repita para alguém do seu lado aí. Tu tem que agarrar a oportunidade, meu filho. A característica de quem é cristão, sabe quem é? É alguém que agarra a oportunidade. Tem oportunidades que passam uma vez só. Senhor Avelino, tecladista, é uma vez só. E tem oportunidades que às vezes Deus vai ser tão bonzinho e vai de repente passar um outro momento para você. Posso te falar, não conte com a sorte. Eu quero liberar essa palavra profética para você. Em nome de Jesus, aproveite cada oportunidade, porque pode ser a última. Agarra a oportunidade. Agora o que é mais interessante, sabe o que é? Já foi dado spoiler e tu não pegou. Como eu disse, é apenas um versículo. Mas olha isso aqui. E chegou a algum lugar, onde passou a noite, porque já o sol era posto. Gente, ele está indo para algum lugar. Que lugar que é esse? Jacó, ele está saindo da casa dele, está indo para a casa de Betuel. Repita após mim, Betuel. Betuel é o avô de Jacó. Eu já acabei com a sua infância, provei para você que ele não é aquele enganador, né? Deixa eu acabar com um pouquinho mais da sua infância. Ele também não é aquele folgado que fica em casa, tá? Se eu te falar que o folgado era Esaú e não Jacó. Prova, pastor, vamos abrir aqui o quadro. Você reparou quando, naquela narrativa, quando aparece Esaú para vender a primogenitura, você viu o que Jacó está fazendo? E como que o texto fala sobre ele? Jacó habitava em tendas. Não é tenda no singular, é tendas no plural. Acompanhe o raciocínio, e eu não estou sozinho nisso. Milton Schantz, teólogo, vai mencionar essa pesquisa. Olha só, Abraão era muito rico, Isaac era muito rico, só agora ele está velho. Quem que é o gerente dos pastores de ovelhas? Aprendizado. Toda vez quando você pegar um texto antigo e aparecer lá, aquele que habitava em tendas, quer dizer que ele é gerente do quê? Gerente de pastores de ovelha. O cara tinha responsabilidade, o cara trabalhava. Diga para a pessoa do seu lado, vai ter que suar, meu filho. Você primeiro é aquele que agarra, segundo é aquele que soa a camisa. 2025 está vindo aí. Você é aquele que vai conquistar em 2025 ou aquele que vai ser passado para trás? Existe ministério te esperando, meu filho. Vai lá e conquista. Existem portas abertas te esperando, meu filho. Vai lá e conquista.
Existem profissões que estão abertas para você, vai lá e conquista. Se é para levantar cedo, levante cedo. Se é para ler um pouquinho mais, leia um pouquinho mais. Se é para ouvir algum podcast, ouça. Mas pelo amor de Jesus Cristo, faça alguma coisa, agarre e vai conquistar. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Estamos no processo. Processo é formação. E aqui é o que me chama a atenção: resistência. Porque Jacó, ele está indo para Betuel. Betuel é seu avô. E o que quer dizer Betuel? Casa de Deus. Ele sabe de onde ele está saindo, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele vai fazer, e ele sabe para onde ele vai chegar, na casa de Deus. Existem respostas que tu não vai achar em qualquer outro lugar, tu vai achar só na casa de Deus. Vou te provar. Traga à sua memória cultos que nem você queria estar aqui. Lembra disso? Ah, mas hoje eu não estou com vontade de cultuar. Tu entrou numa noite como essa, e aí do nada o louvor começou a mexer com você. Do nada, uma palavra de ministração de oferta tocou a sua alma. Por fim, uma palavra do altar começou a movimentar aquilo que está dentro de você. E aí chegou na segunda-feira, tu falou: não é que era para mim estar lá, não era para eu estar lá, não era para eu estar lá absorvendo aquilo que o Pai queria para mim. Porque a casa de Deus ainda é o lugar mais seguro do mundo. Repita após mim: casa de Deus. Gente, a casa de Deus ainda é o lugar mais seguro para você. Quando a tristeza bater, tu não querer levantar da cama para estar aqui, faça um esforço. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Repita isso após mim. Eu não vou dizer para você falar para a pessoa do lado, para não soar ofensivo, mas repita após mim: seja mais forte que a sua melhor desculpa. Resistência. O meu segundo tópico é: o propósito nos ensina que a ausência de luz é um indicativo de pausa. Dá para repetir isso? Vamos lá? O propósito nos ensina que a ausência de luz é um indicativo de pausa. Existem os crentes comuns, mas existem os crentes Jacó. É outro nível de crente. O texto ele é simples, mas ele deixa bem claro isso aqui. Quando não tem mais sol, o que ele faz? Ele para. Porque ele entende que sem iluminação não faz sentido eu prosseguir. Mas qual a implicação para a minha vida hoje isso aqui, pastor? Simples. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Jesus ele é representado lá como o sol da justiça. Então quer dizer que, como que eu faço para parar? Eu paro todas as vezes que eu não tenho a companhia de Jesus. Todas as vezes que você seguir algum caminho, vai uma palavra para você: voe, ande, corra, faz o que tu quiser, mas desde que haja Jesus no seu caminho. Convida ele e fala: eu vou, mas se tu ir comigo o negócio fica diferente. Prova na Bíblia, sim, Moisés está lá com o coração daquele jeito: vamos avante, top. Só que aí Deus chega nele e fala: vou te colocar anjo. Meu Deus, muito obrigado. Eu acredito em anjos. É maravilhoso ter anjos. Mas se a tua presença não for comigo, nós não arredaremos daqui. Lidere, mas com a presença do Pai. Trabalhe, mas com a presença do Pai. Tome decisões, mas com a presença do Pai. Seja criativo, mas com a presença do Pai. Trabalhe com intensidade, com vigor. Se doe na igreja, mas com a presença do Pai. Discipule, mas com a presença do Pai. Caminhe com Deus, sempre com a presença do Pai. Precisa de mais base bíblica? Sim, Salmo. O Salmo 119, o verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz
para o meu caminho. Tu pegou o segredo? Lâmpada, momentâneo. Eu parado, estou acompanhado com o Pai, porque Ele é luz para a minha vida. Caminho, você caminha para ficar no mesmo lugar? Então, ou seja, o seu futuro já está guardado com a luz de Cristo. Se você está alinhado com a visão do que é reino, do que é céu, entenda isso. Uma igreja solidificada em Cristo Jesus tem que entender que precisa caminhar na palavra. Billy Graham já tinha dito isso, é uma realidade. O jornal vai sair amanhã, mas ele já falou, a Bíblia é mais atual. A gente está aqui em 2024, não dá para falar de jornal. Dá para falar do que? TikTok, Instagram, a caixinha lá nos stories. A gente faz caixinha, né, pastor? A caixinha do pastor é maravilhosa. Vou te falar uma coisa, é top isso, também faço. Mas há uma palavra para você. Tu já sabe aquele influencer que vai lançar lá o vídeo no horário certo. Só que existe uma palavra sendo liberada hoje para você que é mais atual do vídeo que ele vai lançar. Existe uma palavra sendo colocada aqui mais atual do que aquele vídeo novo no YouTube, que ainda vai entrar. Aquela pregação daquele influencer, daquele cara top que tu acha incrível. Pois é, antes de chegar lá, existe uma palavra sendo liberada aqui, já mudando a sua história, trabalhando o seu futuro, controlando a sua realidade. Um dia perguntaram para um grande pregador: o que é mais importante? Oração ou palavra? Oração ou a Bíblia? Ele pensou e então respondeu: posso te fazer uma outra pergunta? A pessoa disse: sim, claro. O que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? O que é mais importante para um avião? A parte esquerda ou direita da asa? Quem está solidificado com a palavra e oração não corre risco de cair, de tropeçar, tomar decisões precipitadas. As complexibilidades da vida no ano de 2024 não pode te aforrentar, porque tu tem palavra, tu tem oração, tu tem palavra. Ei, palavra e oração, meu amigo. Qual que é a regra então, pastor? Repita após mim: orar com vontade. Repita após mim: orar sem vontade. Repita após mim: orar até ter vontade. Qual é a regra para a leitura bíblica? Repita após mim: ler a Bíblia com vontade. Ler a Bíblia sem vontade. Ler a Bíblia até ter vontade. Somos a igreja da palavra. A palavra ainda tem direção. A palavra ainda tem caminho. A palavra ainda tem direcionamento. E sim, ela é mais atual. Ande, corra, voe, mas desde que tenha a claridade no seu caminho. Essa palavra, essa oração é a claridade que você precisa. Essa parte da noite me chama a atenção porque de repente alguém aqui entrou hoje com as suas noites. E eu estou sendo metafórico, mas você está me entendendo. Tu já pensou nas noites que tu atravessou? Você reparou que nessa caminhada de Jacó, mesmo indo para a casa de Deus, isso mostra muito a nossa realidade? Porque ele está saindo da casa dele e indo para a casa de Deus, Betuel, onde é a casa do avô. E é muito parecido com a nossa realidade aqui. Só que o fato de ele sair de onde ele está e chegar em Betuel, na casa de Deus, não elimina ele passar por noite. Porque a noite chega para todo mundo. No meio do processo existem noites. E essas noites precisam ser vivenciadas. Não vou dar exemplo de outra pessoa, vou dar o meu exemplo aqui. A minha noite. Eu tinha 15 para 16 anos de idade. Trabalhava com música, morava num estúdio de um DJ famoso, não vou citar o nome por ética. E eu comecei a perceber
que a princípio não estava tendo tanto trabalho como tinha antes. E eu percebi, alguém vai rodar aqui. Eu lembro-me que ele chegou em mim e falou: Sérgio, eu acho que já deu. Eu tinha 15 para 16. Só para você entender, eu morava sozinho, sou adolescente de outra geração. Meu pai tinha me emancipado, até porque eu pedi. Como que aconteceu isso? Uma linda história. Vim para São Paulo morar com meu irmão. Meu irmão inventou de se apaixonar. Se casou. Quem sobrou? Mas trabalhava. Falei: pai, me emancipa. E então eu moro sozinho. E foi assim que aconteceu. Mas quando ele chegou em mim e disse isso, falou: eu acho que não vai dar mais. Gente, imagine a sensação. Eu comecei a me ver na Praça da Sé. Você riu porque não é você. Falei: eu tenho 15 para 16 anos de idade. Aí eu falei: meu amigo, quando tu quer que eu saia? Ele: na verdade é meio que para ontem. Você consegue fazer algum contato aí e sair amanhã? Um dia antes, estava na casa do meu avô, que também era pastor, e eu tinha pedido uma palavra para ele. E eu nunca vou esquecer essa palavra. Foi Daniel capítulo 12, versículo 13. O último capítulo de Daniel, o último versículo. Tu, porém, vai até o fim. Na hora, bugou a mente. O Senhor falou para eu ir até o fim. E realmente, estou indo até o fim mesmo. Para piorar, ou melhor. De fato, para ficar ruim tem que melhorar bastante ainda. Tá. E então eu entrei na minha noite. Talvez é alguma noite sua, que você já tem vivenciado há um tempo. Processo. Naquela noite, eu não sei se você se lembra, eu peguei um pouco dessa geração, quando a gente estava na mesa e de repente desrespeitava o pai e a mãe, e o tapa vinha com força e você era obrigado a comer depois com a lágrima descendo, e você meio que engolir com saliva e tudo. Foi aquela sensação que eu tive. Hoje, só de pensar nessa narrativa que eu estou fazendo para você, eu consigo sentir o gosto amargo no final da garganta. Como se eu estivesse vivenciando hoje. A minha noite. Lágrima descendo lentamente, devagar. Muito quente. A minha noite. E eu lembro-me que eu estava deitado num sofá, um quarto pequeno, uma TV pequena, e do lado uma bolsa com as minhas roupas. Um menino, de 15 a 16 anos. E então eu comecei a indagar a Deus. Lembra daquele discurso? Poderia estar roubando, matando. Começou assim. Mas começou a se intensificar. Falei: Deus, eu vivi histórias com meu pai. Histórias com a minha mãe. Eu vi milagre na minha casa. Aqui, e comecei a falar, aqui nesse estúdio, vem gente gravar músicas horrendas. E sabe o que eu faço? Eu entro dentro desse quarto aqui e eu oro por eles. Porque é o princípio que eu aprendi. Eu tenho 15 para 16 anos, eu mereço isso, Deus? Sabe Jó? Foi tipo isso. E Deus, pastor? Porque na hora do processo, Deus silencia. Mas não é porque o professor está em silêncio que ele não está te avaliando. E eu continuei. E aquilo ali começou a me apertar. Do nada houve um silêncio. Como esse. E então eu comecei a ouvir Deus falando comigo. Filho, você vai precisar tolerar pessoas. Filho, eu fiz a promessa. Você vai precisar ser treinado. Filho, você vai precisar lidar com traição. Filho, você vai precisar lidar com uma voz ou um sorriso que não te agrada. Filho, esse filho foi uma madrugada inteira. Eu lembro-me que na TV passava aqueles programas evangélicos da madrugada.
Aqueles do copo, entendedores entenderão. E eu pensava, aquilo ali não mexia comigo. Eu falava, o Senhor existe? E Deus começou a mexer comigo. Aquela madrugada parecia que tinha 1000 horas. E então chegou de manhã, sem eu dormir. De manhã, na porta do quarto, eu falei, por favor, era o dono do estúdio. Ele, você já está atrasado. O que eu pensei? Está me expulsando. Eu falei, já estou saindo. Não, é que tem os seus amigos lá na frente. Amigos? E então eu saí e abri a porta. Fui na frente do estúdio. Cheguei lá, tinha um casal de amigos. Sérgio, preciso falar com você urgente. Pode falar. Tem 2 coisas. Se você não aceitar, eu vou entender. Porque isso só pode acontecer se você aceitar as 2 coisas. Eu diga. Na época eu dava aula de guitarra. E ele falou para mim, lembro como hoje, o esposo do casal. Existe um dono de uma escola em Santo André, que ele precisa de 2 coisas lá. Primeiro, mas é para ontem, um professor de guitarra, mas que more lá. Eu não tinha fala. A história continua. A minha noite. Quando eu pensei em falar alguma coisa dentro de mim, aquela voz da madrugada que ficou me chamando de filho a madrugada inteira, disse exatamente como eu estou falando aqui nesse tom: eu cuido de você. Eu voltei para dentro do quarto e eu lembro-me que a discussão continuou. Você viveu histórias do seu pai, isso doía. Viveu histórias da sua mãe, da sua família, testemunho familiar. Até quando você vai contar a história do seu pai, da sua mãe, do seu avô? Meu filho, você precisa passar a história, porque para onde eu vou te levar, você vai ter que ser referência. Sabe por que está doendo hoje? Porque não é sobre a história do seu pai e da sua mãe. Deus está fazendo a sua história agora. Por isso que Ele vai amassar mesmo. Por isso que Ele vai bater mesmo. Só que não é história de avô, de avó, de pai, de mãe. Foi incrível, te deu sustentáculo, te solidificou de alguma forma. Só que para onde, e agora eu ouvi, e agora eu digo para você, para onde Deus vai te levar. Só quem acredita nisso. A história do seu pai e da sua mãe não fará sentido. Fui para a escola, conheci meu quartinho, levei minha guitarra, coloquei minhas coisas lá. Adivinha a preocupação? Você sabe que eu estou um pouco fora de forma. O que é a preocupação de um gordinho? Comida? Falei, Senhor, ok, o Senhor já fez o trabalho, mas o salário só vem no outro mês, né? Eu vou começar a trabalhar agora. Gente, eu estava tão ruim que eu não vou dizer que eu não tinha dinheiro na carteira. Eu não tinha nem carteira. Tu ri porque não é você. E eu lembro-me que eu fiquei com essa coisa no meu coração apertada. Daqui a pouco, a campainha da escola. Pé. Vou lá, é o mesmo casal. E eu lembro-me, no interfone, ele falando, eu em cima na escola e eu ouvindo. Ô Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de polenguinho? Eu gosto. Gosto. Você gosta de queijo prato? Gente, no interfone isso. E eu lembro que eu falei, até do humor dele eu lembro, porque eu falei assim, eu gosto. Ele falou, mas faz mal isso aí, hein? E começou a falar, você gosta disso, gosta daquilo, gosta disso, gosta daquilo. Ele falou, então desce aqui. E eu desci. E ele levantou o porta-mala do carro. Falou, isso aqui é para você. O Espírito Santo no meu coração disse, aquele que começou a boa obra, Ele também termina. Eu não sou Deus de metades. Eu não sou Deus de mais ou menos. Se você veio nessa noite para receber essa palavra, lembre-se, Deus Ele começa, mas também termina.
O Deus que começa é responsável por finalização. Subi as coisas, já estava me sentindo, pastor Igor. Agora eu tenho a minha história. Posso te falar? Eu já me via contando isso aqui. Um dia eu vou contar. Aliás, é corte. É a primeira igreja que eu conto isso. O que acontece? Lembro-me que subi e quando o casal me acompanhou, eu fiz minha última pergunta para eles. Por que vocês estão fazendo isso? E a fala que sempre me emociona quando eu lembro, foi a resposta que eles deram naquele dia. Eles olharam para mim e disseram: porque o papai do céu pediu para te entregar. Talvez não seja para todos aqui, mas para você que necessita dessa palavra, o papai do céu está pedindo para te falar que ele cuida. Está doloroso, mas o papai do céu está cuidando. Está machucando, mas o papai do céu está cuidando. Está estranho, mas o papai do céu está cuidando. Terceiro e último tópico da minha pregação. O propósito ensina que podemos ser bases para grandes realizações de Deus. Dá para repetir isso? O propósito nos ensina... Não, mais forte. O propósito nos ensina que podemos ser bases para grandes realizações de Deus. Sabe uma coisa que me intriga aqui? É que no texto, é apenas um versículo, como eu disse, mas olha a profundidade disso. O versículo diz assim, e ele tomou uma das pedras daquele lugar. Se está dizendo que ele tomou uma das pedras daquele lugar, quer dizer que tinha mais que uma. Uma questão óbvia. Agora vamos tentar entrar no mundo das pedras agora. Alex, coloca uma música mais de fábula. Uma coisa mais, não vou falar Disney, mas é tipo isso. Entre no mundo das pedras agora. Uma pedra conversando com a outra. E aí uma diz: eu sou pontuda. Logo eu sou poderosa. Eu posso ser utilizado inclusive para quê? Para ferir um soldado. Soldados vêm aqui e me pegam justamente para que eu possa atingir alguém. Do outro lado uma outra pedra. Uma pedra que não é tão pontuda, ela é grande. Aí ela fala assim: você é pontuda, só que você não tem impulso. Precisa de impulso. Precisa de força. Eu sou grande. Que adianta ser pontudo, mas não tem força? Aí tem uma pequenininha e fala: mas nem você é pontuda. E nem você, grandona, cabe num alforje. Para caber no alforje tem que ser o tamanho ideal. Logo, nós temos alguma coisa em comum. Pontuda, grandona, pequenininha. Isso foi incrível. Nós somos importantes. Agora mais cinematográfico, vamos crescer. Começa lá no agudo, Alex. Lá no agudo. Mas lá no canto tem uma pedra que ela não é pontuda, que ela não é pequena, que ela não é tão grande. Ela é uma pedra chata. Repita após mim: pedra chata. Não tem utilidade nenhuma. Não sou pontuda, não sou importante. Não sou pequenininha, não sou importante. Não sou grande demais, não consigo esmagar ninguém, não sou importante. Eu sou uma pedra chata. Aí vem Jacó. Preciso dormir. Preciso sonhar. Eu sou aquele que vai ser Israel. Deus vai me dar um sonho. E onde esse sonho tem que estar repousado? A pontuda não serve. Alguém está entendendo? A pequenininha não serve. A grandona não serve, desconfortável. Mas a chata, que ninguém dá valor, que todo mundo despreza, soldados não querem, reis não querem, ninguém olha para essa pedra.
é ela mesmo que eu vou utilizar. Pastor, quem que eu sou? Pode chamar? Agora vamos lá, eu ganhei seu coração. Olha para a pessoa do seu lado e diga: você é uma pedra chata. Só que aquele que trabalha com pedra, trabalha com rocha, te pegou nessa noite e está dizendo para você: você pode ser uma pedra chata, filho, só que você vai ser base para grandes transformações de Deus aqui na terra. Pessoas vão sonhar por estar encostadas em você. Dá para glorificar isso aí? Pessoas vão dar outro salto por estar associado a você. Ministério de pessoas vão pegar força por estar junto a você. Tu pode ser chato, pode ser desprezado, pode ser estranho, meio estranhinho, pode sofrer até bullying, mas Deus vai pegar esse bullying, converter em alegria, levar para um outro patamar, uma outra realidade. Vai, pedra chata! Eu sou pedra chata. Tem alguém aqui? Tem mais pedra chata aqui? Tem pedra chata aí?